Bom dia, meu nome é Bernardo Guimarães e nós vamos tratar de um tema de interesse de todos que gerenciam as estatais, a responsabilidade dos administradores. Responsabilidade em direito é uma coisa sempre complicada. Pensa no seguinte exemplo: um funcionário público qualquer agride um colega numa repartição. Essa é a conduta. Qual é a responsabilidade associada a essa conduta? Aqui está o X do problema. Não é a responsabilidade, mas as responsabilidades. Nesse caso, só para a gente pensar, tem um problema de direito civil, o dano que foi causado do ponto de vista patrimonial. Um problema de direito penal, o crime de lesões corporais e o processo crime subjacente. E um problema relativo à própria relação do servidor público, pois há uma falta disciplinar grave. Percebe? Uma conduta, várias responsabilidades. No que se refere às estatais, a coisa funciona mais ou menos dos mesmos jeitos. Existem várias responsabilidades. Primeiro, é bom a gente falar um pouco do regime do administrador das estatais. Seja na diretoria, seja no conselho de administração, quem assume um cargo numa estatal é investido na responsabilidade de cumprir a lei e os estatutos sociais de modo fiel. Logo, quem administra toma decisões em interesse de um terceiro. Administrar é cuidar do interesse de terceiro. E numa estatal, isso vai muito além da questão puramente societária, porque numa estatal sempre há interesses públicos envolvidos. Em suma, o administrador da estatal está numa dupla posição. Ele é um administrador de empresa e responde a partir da perspectiva societária, bem como ele é um administrador público de uma entidade que integra a administração pública e também responde dessa maneira. Ou seja, a posição de administrador de uma estatal é uma tarefa desafiadora por conta desse regime duplo. Do ponto de vista societário, o administrador responde pelos danos que ele causar à sociedade, e isto se ele agir para além daqueles limites das suas atribuições estatutárias. Em termos simples, se ele cumprir as suas atribuições, as decisões que ele tomar não conduzem à sua responsabilização pessoal, porque ele age em nome da empresa. Ele responde pessoalmente, no seu CPF, por assim dizer, caso ele atue para além dos limites que são definidos no estatuto. Nesse caso, ele vai ter excedido o seu mandato e deve responder pelos danos que ele causar à sociedade. O titular desse direito de exigir essa reparação é a própria sociedade, que pode processar o administrador por esses danos. É aquela coisa do direito ultra vires. Claro que isso pode ser ambíguo a determinadas situações concretas, isso pode ficar um pouco confuso. Da importância de procedimentos de decisão que sejam muito claros, que consigam demonstrar para todo mundo que tiver interesse no tema qual foi a racionalidade da decisão tomada. Empresas complexas exigem esse grau de formalidade e as estatais são completas. O problema, todavia, vai além disso. Há também os aspectos públicos inerentes à responsabilidade do administrador. E aqui está o grande desafio de ser administrador de uma estatal hoje. A possibilidade de se ver envolvido em discussões graves decorrentes do caráter público dessas sociedades estatais. Aqui é um nítido problema de lógica de controle. As estatais são enxergadas pelos controladores, tribunais de contas, Ministério Público como sendo figuras administrativas, sujeitas à mesma lógica de atuação da administração direta. A baliza que se usa para o controle costuma ser uma noção de legalidade formal, de legalidade estrita, que é incompatível muitas vezes com a lógica da atuação da empresa. Administrar uma empresa é diferente de administrar pessoas jurídicas de direito público, muito diferente. Administrar uma empresa não é uma tarefa mecânica de simplesmente cumprir o que a lei diz. Os objetivos a serem atingidos pela empresa muitas vezes são definidos, mas existem várias maneiras de se atingi-lo. O elemento humano é fundamental. Uma empresa é feita de pessoas, todo mundo sabe disso. E não é à toa que a Lei 13.303 se preocupa tanto quanto a qualidade do material humano, com treinamentos, com quem pode exercer esses cargos, enfim, isso tudo é muito importante. O bom administrador de empresas, ele sempre vai navegar em águas incertas, assumir riscos. O ponto importante aqui é perceber que gerir uma empresa é assumir risco. Isso é a coisa mais natural do mundo. Claro que as coisas podem dar errado numa empresa. Evidente, uma decisão pode se mostrar incorreta no futuro. Isso, contudo, não é fundamento para que a gente responsabilize o administrador. Não pode ser assim, a lógica é outra. Aqui é que erram muitas vezes os órgãos de controle e mesmo o Ministério Público. O controle que deve ser feito deve se focar em, primeiro, avaliar se a decisão era justificável diante das informações que havia naquele momento, quando a decisão for tomada, quais são as informações,
e também se essas questões de risco foram avaliadas corretamente. Se o administrador avaliou o tema de modo adequado e decidiu de modo coerente diante das informações que ele possuía, ele não deve ser responsabilizado pelas escolhas que adotou. Um dos grandes desafios, portanto, nas estatais é ter claro que a lógica de controle das estatais deve respeitar seu caráter empresarial.